muito além de pedras e de pó é feito um deserto. Muito além de pedras e de pó é feito um deserto. E só quem conhece este lugar sabe o que estou falando. O deserto é uma escola. O deserto é uma escola. Ninguém passa porque cola. Os seus testes são difíceis demais. Não existe uma fórmula. Não existe uma fórmula. Cada um tem que viver. Cada um tem que viver sua própria experiência para escrever a sua história. Mas se Deus está conosco, Mas se Deus está conosco, o deserto vale ouro, o amargo vira doce na boca dos sonhadores. E depois que tudo passa, entre as perdas e os ganhos, fica a marca da vitória sobre os mais que vencedores. porque Deus está conosco. Porque Deus está conosco, o deserto vale ouro, o deserto vale ouro. Porque Deus está conosco. Porque Deus está conosco, o deserto vale ouro, o deserto vale ouro. Amém. Eu falava na live que nós fizemos no sábado, que o cristão, ele tem que ser a prova de deserto. Por que eu disse essa frase? O cristão, o crente ou o evangélico, ou o que diz servir a Deus, andar com Deus, ele tem que ser a prova de deserto. Porque nós temos visto, principalmente nos dias atuais, um cristianismo leviano, um cristianismo raso, um cristianismo fraco, um cristianismo ou cristãos que qualquer coisa, qualquer situação, qualquer tribulação, qualquer situaçãozinha que ele enfrenta, ele quer jogar a toalha, ele quer desistir, ou então ele atribui os seus fracassos a Deus. Ele atribui o fato de não vencer hoje, de não conquistar hoje, a situação que Deus não está olhando para ele, Deus não está vendo, Deus não está respondendo, e parece que ele meio que resume o seu futuro no presente. Ele meio que define que a sua vida não vai mudar, que ele não vai sair do deserto, que ele não vai alcançar as promessas pelo cenário que ele está vivendo hoje, pela situação que ele está vivendo atual. E o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, ele sempre mostrou o contrário. O próprio Senhor Jesus, várias vezes, levou os discípulos, fez com que a multidão fosse ouvir a palavra dele no deserto. É questão de a gente usar a cabeça. Se o meu Deus, se o meu Jesus vai para o deserto, por que eu não posso ir? E quantas vezes Jesus mostrou que no deserto está o milagre? Quantas vezes Jesus mostrou que no deserto tem milagre? Porque a gente imagina que tem milagre, que tem poder de Deus, que tem o sobrenatural, só no conforto, só no lugar confortável, ou só nos dias de conforto. Mas Jesus deixou claro que no deserto tem multiplicação, que no deserto tem o sobrenatural. Quando ele diz para os discípulos, vamos para um lugar deserto, eles desembarcam do barco para ir para aquele lugar deserto e a multidão já estava lá esperando. A Bíblia diz que contaram 5.000 homens. E o homem que foi contado, naquela época, o homem era emancipado com 30 anos. Por isso que Jesus começou a obra dele com 30 anos. Então, contaram os 5.000 homens de 30 anos para cima. Não contaram mulheres e não contaram crianças. Por isso que
os estudos apontam um número aproximado de 20.000 pessoas naquele deserto. E aí Jesus, com seus 12 discípulos, está ali pregando, está ali ensinando, está ali falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E os 12 discípulos chegam a um raciocínio. Eles pensam o seguinte: vamos dar um conselho a Jesus. Vamos dar um conselho ao mestre. A reunião está demorando. Ele está se atrasando, as pessoas estão com fome. E é melhor ele despedir a multidão. Aí vão os 12 para Jesus e diz assim para Jesus: Senhor, não é melhor despedir a multidão, porque já está ficando tarde, eles estão com fome, e pelo menos o Senhor terminando aí essa reunião, eles vão comprar o que comer pelo caminho. E Jesus vira para os 12 e diz: dai vós mesmos de comer. E um dos 12 diz para Jesus: como que nós vamos comprar, por exemplo, pão para 20.000 pessoas? Primeiro, que não existe uma padaria que você possa chegar lá agora e falar: me dá 20.000 pães, faz 20.000, me dá aí 20.000 misto quente, e ele entrega na hora. Você tem que fazer encomenda. E aí eles disseram para Jesus: mas ainda que a gente tivesse dinheiro para comprar pães para todas essas pessoas, não teria onde comprar. E se tivesse onde comprar, seriam 200 denários. Seriam 200 dias de trabalho para poder sustentar todas essas pessoas. Mais uma vez, eles estavam batendo na tecla e dizendo para Jesus: nós estamos certos, não tem como dar de comer para essas pessoas. E aí Jesus faz uma pergunta. Jesus diz: vê o que vocês têm. No outro evangelho, nessa mesma passagem, Jesus, ele diz para eles o seguinte: quantos pães tendes? E aí eles dizem o seguinte: tem um menino que tem 5 pães e 2 peixes. Mas Jesus manda no deserto eles procurarem, eles verificarem o que eles têm. E aí eles chegam e dizem: olha, tem um menino que tem 5 pães e 2 peixes. E complementam a frase e dizem: mas o que é isso para tanta gente? Em outras palavras, um menino que não foi contado, porque só contaram os homens de 30 anos para cima. Mas um menino que nem foi contado, ele tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Em outras palavras, não dá. Não dá para as pessoas se fartarem com isso. Não dá para ninguém. Só dá para o menino matar a sua fome. Primeiro, Jesus está mostrando para a gente que no deserto tem milagre e que o agente multiplicador para produzir o milagre virá sempre, ou às vezes, daquele que você não conta com ele. Daquele que você nem imagina que esteja do seu lado, que está do seu lado. Aquele que você nem espera, ele pode ser um instrumento de Deus, usado por Deus, para produzir a multiplicação na sua vida. O Senhor Jesus, Deus, Ele sempre vai usar alguém. Por isso que a pessoa, quando nasce de Deus, ela tem que entender que a obra de Deus, o poder de Deus, ele vai ser feito em você, através de você, na vida de alguém, e através de alguém, na sua vida. Deus não vai descer aqui, que em espírito, um anjo bonito, né, luminoso, vai aparecer para você, vai fechar um contrato com você para a sua vida financeira mudar. Ele vai usar alguém. Geralmente ele vai usar um menino, que ninguém conta com ele. Ele vai usar, de repente, aquele que ninguém está contando com ele, ou esperando, ou imaginando que vai ser ele, ou que virá dele. Geralmente o que você espera não vem. O que você imagina não vem. Geralmente o que você acha que tem condições não é esse. Deus vai usar um que, humanamente falando, não parece ter condições nenhuma de produzir o milagre. Mas o que é isso para tanta gente? Não vai dar. E aí eu disse na live: vai dar e vai sobrar.
Porque Jesus disse para eles: me dá aqui os 5 pães e 2 peixes. Não dá na tua mão. Jesus estava dizendo: na minha dá e sobra. Porque para que ele multiplique, o sobrenatural aconteça, tem que ter alguma coisa. Por isso que ele disse: o que vocês têm aí? Vai ver. Por isso Jesus está dizendo: o que você tem ainda na sua mão? Não, mas o que eu tenho aqui ainda na minha mão, não dá. O que sobrou, não dá. Ou o que eu tenho, não dá para resolver a minha vida. Não dá para realizar o meu sonho. Não dá para comprar o que eu quero. Não dá para pagar o que eu quero. Não dá para adquirir o que eu quero. Mas o que você tem? Pega uma calculadora, pega aí o celular, me ajuda a fazer uma conta. Você que estudou mais do que eu e precisa de calculadora para fazer, faz aí, 0 vezes 1 milhão. Ué, não dá para multiplicar? 0 vezes 1 milhão não dá? Dá quanto? Dá 0. Por quê? Porque não tem agente multiplicador. Por isso que Jesus falou assim: o que vocês têm aí? Vai ver o que vocês têm. Não, a gente tem um menino aqui com 5 pães e 2 peixes. Mas não dá para matar a fome nem dos 12 discípulos. Não dava nem para os 12. Quanto mais para 20 mil pessoas. Mas já dá para multiplicar. Já é um agente multiplicador. Faz aí 7 agora. Porque não era 5 pães e 2 peixes. Então pega 7 vezes 1 milhão. Já dá 7 milhões. Já melhorou a conta na calculadora. Ou não? Já não dá para multiplicar? Matematicamente já não dá? E se fosse 1 vezes 1 milhão? Já dá 1 milhão. 1 vezes 1 bi? Já dá 1 bi. Deus só precisa de 1. Não precisa nem de 7. Deus só precisa que eu faça, que eu pegue o umzinho que sobrou. Pega o que sobrou, que não dá para resolver seu problema, e coloca na mão dele. Pega o que sobrou da sua fé. Sobrou alguma coisa. Não, mas minha vida foi destruída, foi destroçada. Tempestade, dificuldades, decepções, aflições. Mas pega o que sobrou e coloca na mão de Deus, que vai multiplicar. Quando o navio se despedaçou na época de Paulo, ele disse assim: se agarre em tábuas e vai nadando, que ninguém vai morrer. Ele quis dizer: se agarra no que sobrou, pelo menos, que você vai se salvar. Mas, ô bispo, a minha vida se despedaçou, minha família se despedaçou, minha empresa se despedaçou, meu casamento se despedaçou, mas sobrou uma tábua. Pega a tábua, se agarra a ela e continua nadando, que você vai sair dessa tempestade, você vai vencer. Se agarre à fé, se agarre a Deus, que haverá multiplicação. Ele está dizendo: no deserto tem milagre, no deserto tem um sobrenatural. E aí ele pega os 5 pães e 2 peixes, sabe o que ele faz? Ele apresenta a Deus os 5 pães e 2 peixes, ele divide 5 pães e 2 peixes em 12. Ele dá um pedaço de pão para cada discípulo, um pedacinho de peixe para cada discípulo. Ele diz para os discípulos: avise a multidão, avise as pessoas para se assentarem em grupos de 100 e grupos de 50, que eles vão comer. Não dá nada ainda para eles. Não entrega nada ainda nas mãos deles. Manda eles se agruparem, se organizarem em grupos de 100 e grupos de 50, aqui no deserto, que eles vão receber o pão, que eles vão se alimentar. Você imagina, Jesus estava nos ensinando o seguinte: para você receber o milagre, você tem que se organizar. Você não consegue organizar a sua família na hora do almoço, na sua casa, com 3 pessoas. Você não consegue organizar a sua casa, que só tem 4 pessoas, que na hora do almoço um quer comer no quarto, outro quer comer na sala, outro quer comer no banheiro, e você não consegue organizar. E Jesus estava mostrando: organiza para receber o milagre, porque vai acontecer o milagre. Mas você tem que organizar. Você não acha que na hora que os discípulos passaram falando: ó, vocês 50, senta lá, os 100, senta lá, espera.
Você não acha que tiveram pessoas que foram embora, reclamando, murmurando? Por muito menos tem gente que reclama, por muito menos tem gente que desiste. Você não acha que tiveram pessoas que foram embora antes da reunião terminar, antes de esperar para ver o que ia acontecer? Com certeza, pessoas foram embora reclamando, depois ficaram sabendo do que aconteceu. Quantos que no deserto que ela estava vivendo, ao invés dela esperar mais um pouco, ao invés dela obedecer, ao invés dela confiar, ao invés dela depositar sua fé em Deus, ela acabou esmorecendo, desanimando, reclamando e desistiu de obedecer e não permitiu Deus concluir o que Ele ia concluir, não permitiu Deus fazer o que Ele ia fazer. E aí, quando eles se organizam, os discípulos recebem os pães, a divisão dos pães, para entregar para as pessoas. Você imagina, os discípulos, eles ainda não tinham o Espírito Santo. Jesus mandou homens iguais aos que estavam sentados entregar o pão para eles, falando que haveria a multiplicação. O pão não saiu da mão de Jesus para as pessoas, saiu das mãos dos 12 para as pessoas. Jesus estava fazendo eles entenderem o seguinte, que quando você confia nele primeiro, a multiplicação vai acontecer independente de quem ele vai usar. Mas aí vamos nos colocar no lugar dos 12. Jesus falando assim para os 12, presta atenção, vocês vão sair agora dividindo esse pedacinho que você tem. E esse pedacinho que você tem, você vai dividir com essas pessoas, e essas pessoas vão dividir com as outras, e todo mundo vai comer, todo mundo vai se fartar. Você imagina um olhando para a cara do outro, dos discípulos, e falando assim, será que vai dar? O medo, com certeza veio. De repente, Pedro olhou para o primeiro assim e falou assim, ainda bem que ele está na primeira fila, porque aquele coitado que eu estou vendo lá atrás, não vai chegar. Mas a fé não é a ausência do medo, é apesar do medo você obedecer. A fé não é a ausência do medo, mas é apesar do medo você ir em obediência. E à medida que você vai obedecendo, você vai alcançando força, ousadia, coragem. Porque aí eu imagino, ele foi, deu um pedacinho para esse e disse, ó, divide aí. Aí deu para o outro, falou, ó, divide aí, porque não sei não. E deu para o outro. Aí ele olha e vê que o da mão dele não acaba. E ele vai entregando e vai vendo que o da mão não acaba. Isso vai criando nele o quê? Ousadia, coragem. Eu imagino que ele começou tímido, entregando um pedacinho. Daqui a pouco ele já estava lá no meio gritando, ó, o pão está chegando, espera aí, que a coisa aqui está fluindo. E todo mundo, a Bíblia diz que comeu, se fartou, e ainda sobraram 12 cestos cheios de pães. Meu Deus, para que sobrar tantos pães? Se já todo mundo tinha comido, se todo mundo comeu, todo mundo se fartou, por que sobrou tanto, se Jesus podia multiplicar de novo? Quando sobra, nós entendemos que é para usar depois. Mas aí Jesus manda os discípulos pegarem os 12 cestos e colocar no barco. Jesus manda eles irem para o outro lado do mar, que Jesus ia depois, e Jesus ficou despedindo a multidão. Aí eles pegam os 12 cestos, colocam no barco e vão embora. Você já sabe que no meio do caminho acontece uma tempestade. Jesus depois vai andando sobre as águas. Você lembra dessa passagem? Os 12 cestos de pães estavam no barco. Por que Jesus deixou e permitiu que eles colocassem os 12 cestos cheios de pães no barco? Era para que na hora da tempestade eles olhassem para os pães e se lembrassem do testemunho que aconteceu lá na terra. Se lembrassem do testemunho que aconteceu lá atrás. Você está vivendo hoje uma tempestade e Jesus está mandando você olhar e lembrar do que Ele já fez na sua vida lá atrás e não se esquecer. Jesus está falando para você, olha para o que eu já fiz na sua vida.
olha para o que já aconteceu lá atrás. E assim como ele multiplicou os pães lá atrás, ele estava dizendo, essa tempestade aqui não vai te matar. Essa tempestade aqui não vai te afundar, não. Essa tempestade aqui não vai te destruir, não. Então tem situações que você está vivendo hoje, que Jesus está dizendo, olha, lembra do que eu já te livrei lá atrás. Lembra do que eu já fiz lá atrás. Não é essa tempestade que vai te derrubar ou que vai te matar. E ele também está falando, se a gente está no deserto, que no deserto tem milagre. É só a gente crer. É só a gente pegar o que a gente acha que não vai dar e colocar na mão dele, que aí vai dar e vai sobrar. Essa é a frase que você tem que falar toda vez que o espírito da dúvida, o espírito do diabo soprar na sua mente, dizendo, não vai dar, você não vai conseguir. Você não vai conseguir pagar essa dívida, você não vai conseguir perdoar, você não vai conseguir sair dessa situação, você não vai conseguir a cura, você não vai conseguir isso, você não vai conseguir aquilo. Você tem que falar, vai dar e vai sobrar. Vai dar, vai sobrar saúde. Vai sobrar saúde para você que está aí numa situação crítica, desenganado pela medicina. Vai sobrar saúde, vai ser curado, vai dar e vai sobrar saúde. Vai sobrar alegria, vai sobrar paz para você que está vivendo um deserto dentro de casa. Vai sobrar prosperidade para você que está numa situação difícil, faltando até o básico. Mas é nessa hora que você tem que pegar os seus 5 pãezinhos e 2 peixinhos e colocar na mão de Jesus. Em outras palavras, no deserto ou na tempestade, você tem que ser fiel. Vivendo no deserto, no barco ou no conforto, você tem que obedecer. Você tem que se sujeitar a Deus, ser fiel a Ele, que a palavra dEle não falha. A promessa dEle não falha. Aí, o pastor, eu estava agora à tarde orando e falando assim, meu Deus, me dá uma mensagem para falar agora à noite. Me dá uma palavra para falar com as pessoas agora à noite. E aí Deus falou assim, mas eu já te dei, eu já te mostrei. E qual? Na hora veio, o pastor Renato me mostrou um celular, que alguém que conserta celular deve ter mandado, todo destruído, a frente, atrás, todo quebrado, os 2 lados, destruído, mas destruído o celular. Aí ele me mostrou e o rapaz do vídeo, eu nem dei tanta importância na hora que ele mostrou. Aí o rapaz mostra lá que aquele celular que aparentemente não tinha conserto, não tinha condições de restaurar, aí ele mostra depois ele restaurado, trocou a frente, trocou a carcaça, trocou isso, trocou aquilo, e está lá o celular intacto. E aí na hora veio essa lembrança desse vídeo, e esse versículo de 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 16, que diz assim, por isso, não desfaleçamos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. E eu estava fazendo essa alusão. O celular estava todo destruído, a carcaça. Mas só teve conserto porque provavelmente a placa dentro, ela estava intacta. A nossa guerra, a nossa luta, as nossas dificuldades aqui fora, podem até nos moer, vamos falar assim, por fora. Podem nos atingir por fora. Pode deixar a gente um bagaço por fora. Mas se dentro nós estivermos ligados a Deus, se dentro nós estivermos alicerçados com Deus, se aqui dentro nós temos essa vida com Deus, nós vamos nos renovar, nós vamos vencer essas tribulações. E Paulo, melhor do que ninguém, pode mostrar isso. Ele que foi apedrejado, ele que passou por naufrágio, ele que passou por injustiça, traições, ele que passou por dificuldades, por aflições, por fome, por isso, por aquilo, e nada disso pôde atingir dentro a fé,
Nada disso pode roubar a fé, nada disso pode desanimar a fé. Pelo contrário, quanto mais pedradas, quanto mais deserto, quanto mais aflições, quanto mais dificuldades, ele se fortalecia mais, porque ele sabia que todas aquelas injustiças, todas aquelas situações só estavam acontecendo porque ele estava chegando mais perto do céu, porque ele estava chegando mais perto de Deus. E a vida dele não se resumia a esta vida. Ele sabia que esse corpo, mais cedo ou mais tarde, vai morrer, vai voltar ao pó, vai para o cemitério, vai voltar ao pó, mas ele que estava dentro do corpo, ele sabia que ele teria uma eternidade pela frente. Por isso ele disse isso: por isso não desfaleçamos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Aí ele chama das tribulações, ele chama de leve. E olha que ele gemeu, hein? Olha que ele foi macho. Ele foi à prova de deserto, ele foi à prova de pedrada, ele foi à prova d'água, ele foi à prova de naufrágio, ele foi à prova de paulada, porque dentro ele era blindado. Dentro havia uma blindagem, que se amassa a lata, se amassa por fora, mas dentro não tocava. Dentro não tocava. Aí diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Porque se você for parar hoje, para olhar hoje o cenário, você se desespera. Se você for olhar o externo, o lado externo, se você for olhar a situação, você se desespera. Você acha que não tem jeito. Aí você vai falar como o discípulo disse: não vai dar. Só tem isso aqui para 20 mil pessoas. Não vai dar. Não vai dar porque você está olhando para onde não deveria olhar. O rapaz, o servo do profeta, acordou de manhã. Quando ele abriu a janela, ele voltou correndo desesperado, porque ele viu tudo cercado do exército inimigo. Ele voltou desesperado: pelo amor de Deus, estamos fritos, vamos morrer, porque a casa está cercada. Aí Eliseu foi lá e falou assim: Deus, abre os olhos dele. Aí ele olhou de novo, e em volta desses soldados tinha milhões e milhões de anjos. Um exército de Deus infinitamente maior do que aquele. E ele disse: está vendo quem está com a gente? Você quer ver que mais são os que estão conosco do que os que estão com eles? Deus, faz esses soldados ficarem cegos. Todos eles ficaram cegos. Aí ele pegou todos eles, levou: vocês não querem matar o profeta? Vem cá comigo. Levou todos eles, botou assim, ó, no meio da quadra do ginásio, todos os soldados cegos, cercou, colocou comida, colocou um banquete, colocou todo o povo em volta e falou: agora pode abrir os olhos. Quando eles abriram os olhos, eles estavam cercados. E ele falou: pode comer. Pode comer, vocês não queriam me matar? Come. E eles comeram meio que forçado, sem saber o que estava acontecendo, falando o seguinte: é igual tem um menininho aqui, o filhinho da obreira. Ele não pode me ele não pode me ver, que eu falei assim: rapaz, se você desobedecer sua mãe, você vai ver o que eu vou fazer com você. Quando ele me vê,
ele está fazendo alguma arte, ele fica assim, um santinho na hora. Não, na hora ele fica assim. Outro dia eu estava chegando com um carro, ele estava correndo ali na frente. Quando ele me viu, ele correu para dentro, sentou e ficou assim. Só faltou pegar a Bíblia. E hoje eu cheguei, ele estava aqui andando, eu falei, vem aqui comigo. Ele, não, vem aqui, eu não vou fazer nada de mal a você. Eu ia levar ele ali dentro e dar um bombonzinho para ele. Não. Eu falei, vamos ali comigo, rapaz. A Ana Cláudia falou, ele é teu amigo, ele vai te ajudar. Aí ele deu a mão assim, mas deu a mão tremendo. E ele fica nervoso, ele começa a rir. Sabe aquela risada embargada, de choro? Aí deu a mão para mim. Aí quando eu fui abrir o elevador, ele correu, puxou minha mão e correu para a mãe dele. Eu imagino esses soldados fazendo isso. Nessa situação. Mas você vê, o profeta estava dentro dele, ele estava olhando para onde? Ele estava conectado com Deus. Senão ele se deixava se desesperar pela situação também. Por que Davi disse assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum? Porque ele estava onde? Espiritualmente ele estava onde? No céu. Fisicamente na terra, mas espiritualmente no céu. Por que Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece? Porque ele estava fisicamente aqui, mas espiritualmente lá em cima. Por isso que essa palavra aqui, de 2 Coríntios 4, 16, 17 e 18, ela tem que ser uma realidade em nós. Ainda que o exterior se corrompa, o interior se renova. E aí você acabou de cantar, o deserto vale ouro. Porque nesse deserto que você está enfrentando, que você está vivendo, que está um milagre. Não foge dele não. Não reclama desse deserto não, porque é aí que está o milagre. Não chora, não reclama por conta desse deserto não, porque é aí que está o sobrenatural. Jesus está aí também, nesse deserto. Você não está sozinho, não. Quem falou que você estava sozinho? É só contar com Ele. É só confiar. Amém? Nós vamos participar da Santa Ceia, que é o pão e o cálice, o suco de uva, que representa o sangue de Jesus, e o pão que representa a carne de Jesus. Mas é nessa Santa Ceia que você renova a sua aliança. É nessa Santa Ceia que você renova os seus votos. Como vencer o homem exterior? Como estar bem no homem interior? É você reconhecer os seus erros, se está vivendo no pecado, abandonar o pecado. É pedir perdão e abandonar o pecado. É você se limpar da vida velha, se renovar espiritualmente, para que forte dentro você consiga superar as lutas ou as pedradas que vêm do lado de fora. E daqui a pouco o exterior vai estar renovado também. Você faz um corte aí na sua mão, ele fica aberto, o corte aberto a vida inteira, ele vai cicatrizando, daqui a pouco ele fecha. Daqui a pouco o exterior está resolvido também. Então é nessa Santa Ceia que você consegue agora cuidar do que está dentro. Estando bem dentro, você vai ficar bem do lado de fora. Resolvido dentro, você vai estar bem resolvido do lado de fora. A sunamita deixou o filho morto em casa. No meio do caminho, perguntaram para ela, vai tudo bem? Ela disse, tudo bem. E estava bem? O filho estava morto. Ela disse, está tudo bem. Tudo bem. Mas o filho estava morto em casa. Por que ela disse, vai tudo bem? Porque ela sabia que ia ficar tudo bem. Fé é isso, é certeza do que eu ainda não vi. Mas eu vou ver. Eu ainda não recebi, mas eu vou receber. Eu ainda não consegui, não conquistei, mas eu vou conseguir ou vou conquistar. Então eu já profetizo. Eu já determino. Fique em pé. Se aí não tem a Santa Ceia, eles vão passar. Você vai pegar o cálice, junto com o cálice, deixa eu ver como que está esse daí. Junto com o cálice já está o pãozinho
Você já pode deixar aí separado, para na hora da oração, nós vamos consagrar e vamos participar juntos. Amém? Feche os seus olhos, faça aí do seu lugar o teu santuário com Deus. Agora é o momento seu e Deus. Não é hora de você pedir por ninguém da sua família. Agora não é hora de você orar pelo filho. Agora é hora de você se resolver com Deus. É hora de você se fortalecer com Deus. Então, com os seus olhos fechados, se você está num deserto ou na tempestade, entenda que aí tem milagre. Entenda que nesse deserto, nessas lutas, você vai sair mais forte. Você vai sair desse deserto mais fortalecido. Então feche os seus olhos, confesse os seus erros, suas falhas. Se você estava só murmurando, peça perdão a Deus. Se por conta do deserto ou da tempestade você deixou de ser fiel a Deus, por conta do deserto você deixou de orar, você deixou de vir à igreja, você deixou de andar com Deus, você deixou de se organizar com as coisas de Deus, peça perdão. Mude as suas atitudes. Jesus estava mostrando que mesmo no deserto tinha que ter organização para receber o milagre. Jesus estava dizendo: se organiza, se prepara para receber o milagre. Vem, meu Senhor, perdoar os nossos pecados, perdoar as nossas fraquezas, falhas. Venha remover de dentro da gente tudo que não presta, tudo o que porventura poderia impedir o milagre de acontecer, tudo que porventura poderia impedir o Senhor de fazer acontecer a multiplicação, de fazer acontecer o derramamento do teu Espírito, tudo que poderia impedir o Senhor, meu Pai, de derramar a tua unção, a tua presença em nós. Então, por favor, meu Senhor, remova os nossos achismos, remova as nossas fraquezas, remova tudo aquilo que é carne, tudo aquilo que é pecaminoso. Venha remover do nosso ser, meu Deus, tudo aquilo que atrapalha a tua obra de ser realizada, tudo aquilo que possa atrapalhar o Senhor de se manifestar, porque nós não queremos te servir como achamos. Está escrito: aquele que crê como diz a Escritura. Não é aquele que crê como acha que tem que crer. Não é aquele que crê que tem que ser do jeito dele. Não, é como diz a Escritura. Então lava-nos, perdoa-nos, purifica-nos. Não deixa essa pessoa sair daqui sem se alimentar. Aquelas pessoas no deserto, elas comeram e se fartaram. Não deixa essa pessoa sair dessa reunião com fome da tua presença. Não deixa ela sair daqui sem se alimentar da tua palavra, sem se alimentar do teu poder, do teu Espírito, meu Deus. Ela precisa ser saciada. Ela precisa se alimentar da tua força. Ela precisa se alimentar da tua presença. Porque se ela não se alimentar da tua presença, do teu poder, do teu Espírito, meu Deus, ela não vai suportar as lutas do dia a dia. Ela não vai suportar as aflições, as perseguições que são inerentes da fé. Lava-nos de nós mesmos, purifica-nos de nós mesmos. Lava a nossa mente, a nossa alma. Essa pessoa, meu Deus, que reconhece que estava falhando, que estava pecando, que estava deixando a desejar, ela toma a decisão de abortar o pecado, ela toma a decisão de abandonar
os achismos dela para servir o Senhor, para obedecer a tua palavra, para ser fiel a ti, meu Deus, para ser fiel com a vida dela no teu altar. Então lava-nos, purifica-nos, e que essa pessoa tire proveito desse deserto, que ela saia mais forte desse deserto. Aleluia, meu Senhor Jesus. De tempestades e bonanças, não temo mais ondas e ventos. O que para mim é impossível, para Deus é só questão de tempo. O mar é grande, o mar é grande, eu sou pequeno, mas Deus não vai me abandonar. Isso é história para eu viver. Isso é história para eu viver. Experiência para contar. Experiência para contar. Isso é Jesus a me moldar. Está sofrendo, mas também está aprendendo, né? Está machucando, mas também está te ensinando. Então, toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nesta guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus quem prometeu, a promessa está de pé, somente espera. Mantenha calma, não perca fé. Se o teu joelho está no chão, teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso para aquela noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, o segredo é confiar. O segredo é confiar. O segredo é descansar. O segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando. Tem um sorriso te esperando quando esse dia raiar. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso para aquela noite que você passou no aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, o segredo é confiar. Aleluia. O segredo é confiar. O segredo é descansar. O segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia raiar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia raiar. Com seus olhos fechados, segura essa santa ceia nas mãos. O Senhor Jesus, Ele está aí na tua frente. Ele tem visto o seu esforço, a sua dedicação. Ele tem visto a sua luta, os seus anseios. Ele tem visto os seus próprios conflitos. Ele te conhece. Ele sabe como se encontra
o homem exterior e como tal interior. E ainda que o exterior esteja moído, machucado, ele está dizendo: cuida de dentro. Porque se você estiver bem resolvido dentro, você vai resolver do lado de fora. Ele está dizendo que quando você está bem resolvido do lado de dentro com Deus, aí você vai conseguir arrumar tudo do lado de fora. Mas enquanto você não conseguir arrumar dentro, enquanto você não estiver bem aí dentro com você e Deus, você não vai conseguir consertar do lado de fora. Ainda que você tenha o exterior perfeito, porque dentro não está bem resolvido, você vai continuar vazio, você vai continuar triste, você vai continuar achando que está faltando ainda alguma coisa, mesmo o exterior estando perfeito. Porque o principal está com defeito, que é dentro. E quando muda dentro, automaticamente vai mudar do lado de fora. Então faça da letra dessa canção a sua oração de tempestade e bonanças. Não temo mais ondas e ventos. O que para mim é impossível, para Deus é só questão de tempo. Ele está dizendo aqui nessa canção: o mar é grande, eu sou pequeno, mas Deus não vai me abandonar. Isso é história para eu viver, experiência para eu contar. Isso é Jesus a me moldar. Não ora agora não, pensa, preste atenção, deixa Deus falar com você. Agora é momento de você ouvir o que Ele tem para você. Preste atenção. De tempestades e bonanças, não temo mais ondas e ventos. O que para mim é impossível, para Deus é só questão de tempo. Creia nisso. O mar é grande, eu sou pequeno, mas Deus não vai me abandonar. Isso é história para eu viver, experiência para contar. Isso é Jesus a me mudar. Está sofrendo. Está sofrendo, mas também está aprendendo, né? Está machucando, mas também está te ensinando. Então, toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nesta guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus quem prometeu, a promessa está de pé, somente espera. Mantenha calma, não perca a fé. Se o teu joelho está no chão, teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso para aquela noite que você passou no aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo, por mais que hoje você não esteja entendendo. O segredo é confiar. O segredo é confiar. O segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia raiar.
está sofrendo, mas também está aprendendo, né? Está sofrendo, mas também está aprendendo, né? Está machucando, mas também está te ensinando. Então, toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus quem prometeu, a promessa está de pé. Somente espera, mantenha calma, não perca a fé. Se o teu joelho está no chão, teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso para aquela noite que você passou um aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, o segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia raiar. Com seus olhos fechados, a presença de Deus, ela te abraça. Deus, Ele te acolhe. Se preciso, Ele te pega no colo. E Ele diz: confia. Ele diz: espera. Ele diz: é só você não desistir, que eu estou aqui contigo. Meu Pai, abraça essas pessoas, salva essas pessoas. Essas pessoas, meu Deus, elas já não tinham com quem contar mais. Elas já não tinham a quem contar, a quem recorrer. Mas elas vieram aqui te buscar. Elas vieram aqui, meu Deus, porque elas querem beber da tua fonte. Elas querem ser cheias do teu Espírito, da tua presença. Tem pessoas aqui, meu Deus, que ela já foi desprezada por tudo e por todos, mas o Senhor não desistiu dela. O Senhor não a abandonou. Nós temos pessoas que ela já estava tão desacreditada, ela já estava tão desanimada, que ela veio para essa reunião meio sem querer. Ela veio para essa reunião anestesiada, até achando que seria mais uma noite. Mas o Senhor falou com ela. O Senhor se revelou a ela. Então, nesse momento, meu Deus, faça nascer o teu Espírito dentro dessa pessoa. Que a mesma pessoa que chegou aqui fraca, desacreditada, desanimada, triste, que ela possa ser dona de uma força, de uma coragem, de uma certeza, de uma alegria, porque o Senhor está dizendo que é com ela mesmo nesse deserto. O Senhor está dizendo que é só ela confiar, que é só ela perseverar, que é só ela insistir, que o Senhor está no controle de tudo.
nós levantamos esse pão para o céu, que representa o teu corpo, meu Pai. Eu, como ministro da tua palavra, consagro esse elemento, e que seja de fato a tua carne, dando saúde física e espiritual para essas pessoas, que seja o teu corpo levantando o caído, fortalecendo o fraco, que seja o teu corpo, meu Deus, renovando a fé, renovando a esperança de cada uma dessas pessoas, pois nós consagramos a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fala para Deus: meu Pai, eu faço uma aliança de Te servir, eu faço uma aliança de Te seguir, eu faço uma aliança de permanecer contigo até o fim. E aí você pode comer desse pão representando o corpo de Jesus, e receba a vida, receba a força do Pai. Aleluia. Receba a presença dele. O fraco é fortalecido nesse momento, o caído levanta, o doente é curado. Se tem alguém na sua casa que ficou impossibilitado de vir aqui hoje, você vai levar a Santa Ceia para ele, e quando ele comer do pão e beber do cálice, a força, a saúde física e espiritual, o Deus vivo vai se apoderar dele. Levante o cálice. Que seja o teu sangue, meu Deus, a nos lavar. Que seja o teu sangue a nos purificar, meu Pai. Que seja o teu sangue a nos limpar de todo medo, de todo pecado, de toda incredulidade, de toda dúvida, de tudo que não presta. Lava-nos, Senhor Jesus, pois nós consagramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo esse cálice, no nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga assim seja. Beba do sangue do Senhor Jesus. Pode agradecer, pode louvar, pode agradecer, pode falar para Ele: meu Deus, muito obrigado, porque a cada dia o Senhor está cuidando de mim. Obrigado pela Tua misericórdia. Obrigado, meu Deus, pela Tua misericórdia. Obrigado pelos Teus cuidados. Obrigado por me amar. Obrigado por me amar, meu Deus. Obrigado, meu Senhor Jesus, por me amar. Eu te amo, eu te adoro, eu te louvo, te enalteço. Tu és o meu amor, o meu amigo, o meu amado, o meu ouro depurado, minha prata escolhida, meu diamante, minha joia rara. Tu és o meu redentor, tu és o meu Senhor, tu és o meu Pai, tu és o meu Deus. Eu queria sim ter palavras bonitas, meu Pai, eruditas, para falar o quanto eu te amo, o quanto eu te adoro. Mas quando o Senhor olha para o meu peito, para a minha alma, o Senhor vê o quanto eu te quero, o quanto eu te amo, o quanto eu te desejo, meu Deus, o quanto eu quero a Tua presença, o quanto eu quero a salvação, a eternidade, o quanto eu quero andar contigo, estar contigo. Aleluia, meu Senhor Jesus, vem sobre a Tua igreja, sobre os Teus filhos, vem sobre os Teus servos, faça tudo novo, faça tudo diferente, meu Deus, que tudo se faça novo dentro dessas pessoas, que essas pessoas possam exalar o Teu perfume, que essas pessoas possam refletir a Tua imagem, que elas possam ser testemunha do Senhor, meu Pai, cheias do Teu Espírito, cheias da Tua unção, cheias da Tua plenitude. Aleluia.
meu Senhor Jesus, receba a paz, receba a presença de Deus.